E o diretor executivo da Prevent Senior nega que pacientes foram testados em massa com cloroquina em hospitais da rede. Em depoimento tenso na CPI, Pedro Benedito Batista Júnior reiterou que a decisão dos médicos sobre tratamento precoce é soberana. Ele reconhece que não existe medicamento milagroso contra o coronavírus. O diretor acusou 2 profissionais que já saíram da Prevent de manipular a planilha de pacientes que usaram remédios como cloroquina. Esses fatos aconteceram por quê? Só um momento. O casal Jorge Joper Neto e Andressa Hernandes Joper, ex-médicos da Prevent, desligados em junho de 2020, manipularam dados de uma planilha interna, que era uma planilha de acompanhamento de pacientes, para tentar comprometer a operadora. Esses profissionais, então, já desligados, passaram a acessar e editar o referido arquivo, culminando no compartilhamento da planilha com a advogada Bruna Morato em 28 de agosto. Pedro Benedito Batista Júnior declara que jamais a Prevent Senior ocultou mortes em estudos sobre tratamento precoce. De acordo com o diretor executivo da empresa, a imprensa distorceu informações. Do dia 26 de março ao dia 4 de abril, quando o documento foi escrito, ocorreram somente 2 óbitos. Mesmo assim, o noticiário tirou totalmente de contexto esse documento e colocou mortes que ocorreram após o dia 4, como se tivesse ocorrido entre o período de 26 a 4. Todos os óbitos ocorreram após o dia 4 e por isso eles não estavam naquele relatório. Então não há qualquer omissão. Durante a oitiva, Pedro Benedito Batista Júnior se negou a dar informações sobre prontuários de pacientes. Os senadores questionaram a respeito das causas das mortes do médico Anthony Wong e da mãe de Luciano Hang, se foram ou não por Covid. No caso do empresário, um dossiê entregue à CPI por ex-profissionais da Prevent Senior indica que a declaração de óbito teria sido fraudada. O diretor executivo da rede, Pedro Benedito Batista Júnior, não deu detalhes. Vossa Senhoria confirma que a senhora Regina Hang, mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang, foi internada e morreu no hospital da Prevent Senior em São Paulo? Sim, ela foi internada a pedido do senhor Luciano Hang. Confirmo. Confirmado. Qual foi a causa da morte da senhora Regina Hang? Assim como comentado anteriormente, senador, os senhores têm total direito de acessar o prontuário a pedido. Não, porque nós acabamos e eu não irei... Acabamos de ouvir, de ver um vídeo em que o empresário diz que não pôde tratar a mãe com os produtos do medicamento do tratamento precoce. Se tivesse tratado, ela não teria morrido. Senador... Eu estou perguntando em função do que ele falou. Sim, mas eu não respondo nada sem autorização de familiares sobre os meus pacientes. O diretor executivo da Prevent Senior defendeu inúmeras vezes a autonomia dos médicos para prescreverem medicamentos. Pedro Benedito Batista Júnior reconhece que no início da pandemia, pacientes cobravam a prescrição dos remédios. Quem prescreve qualquer medicação é o próprio médico. E naquele momento, como todos recordam, houve, até devido a pronunciamentos, não só da presidência pública, mas de outras pessoas influentes também, uma série de pacientes exigindo a prescrição da medicação. O uso dessa medicação se deu no âmbito de ensaios médicos? Esse primeiro estudo, caro senador, ele foi observacional, ou seja, partindo da premissa do que estava havendo nas prescrições médicas... Já respondeu. O primeiro estudo foi observacional. O diretor da Prevent Senior acrescenta que 630 pacientes foram observados, mas a medida não representou um estudo. O presidente da CPI, Omar Aziz, se irritou com a tentativa do depoente de fugir das perguntas. Eu estou lhe perguntando se o senhor acredita em tratamento precoce. O senhor está aqui fazendo onda, fazendo não sei o quê, não posso responder. Aqui o senhor tem que responder. O senhor acredita no tratamento precoce? Tratamento sem o diagnóstico, senador, não é adequado. Não. O paciente, tratamento... Precoce não é... Quando é diagnosticado, não é mais precoce. Mas aí o senhor está dizendo preventivo. Sim, não, tratamento que o governo... Com aquele negócio que o cara ligava lá, olha, estou sentindo dor de cabeça, manda aí o kit Covid.
A CPI divulgou o áudio de um médico da Prevent Senior que relatou ameaças por ter denunciado irregularidades na operadora. Na gravação, Pedro Benedito Batista Júnior teria intimidado o profissional por causa da divulgação do prontuário de um paciente. É muito triste isso para sua vida. Olha o que você fez com a sua família, velho. O que eu fiz com a minha família? Rede nacional, cara. Pra que você fez isso? Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? Agora, o que a minha família tem a ver com isso, Pedro? Se por acaso você tá me ameaçando, cara? O que você fez? Você se expôs de uma maneira que não tem volta. Ótimo, você então, colocou cara. A sua vida, olha, o que você construiu até hoje, se o que o Pedro... rede nacional. O médico, que não teve o nome revelado, se mostrava contrário ao tratamento precoce contra o coronavírus. A operadora negou qualquer ameaça e explica que o profissional foi alertado ao divulgar informações sobre o paciente. 15h08, ressaltando que durante o depoimento hoje, o diretor da Prevent Senior passou para a categoria de investigado. Foi uma decisão aí do relator da comissão, o senador Renan Calheiros. E nós vamos falar mais sobre esse tema agora com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da PAN. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, é mais um caso que levou ao adiamento da conclusão dos trabalhos da CPI, né? As conclusões agora ficaram para o mês de outubro e pode haver uma prorrogação maior porque eles querem estabelecer os vários elos dessas investigações todas, né? Exatamente. No caso do depoimento de hoje, há uma suspeita de que haja uma relação, inclusive, entre o que se fazia dentro dessa operadora, nos hospitais dessa operadora de saúde, e o que pessoas muito influentes e próximas do governo defendiam em relação ao que chamam de tratamento precoce. Foi citado na CPI, por exemplo, mais uma vez o nome da médica Nise Yamaguchi, que já depois na CPI, que atuou dentro do hospital da Prevent Senior, inclusive com prescrição desses medicamentos que sem comprovação científica, e, como se sabe, também orientou, participou de reuniões no governo federal, falando, né, de uso fora da bula de hidroxicloroquina e outros medicamentos. E tem essas gravações de áudios, os médicos não têm os nomes divulgados, mas possivelmente a CBI tenha mais informações a respeito desses casos e tem da Precisa Medicamentos também, que já houve, inclusive, operação da Polícia Federal para apreensão de documentos, tem outros casos ainda sendo investigados, são vários temas e que fogem um pouco do ponto inicial da CPI, né, que a gente tem falado muito, que antes se buscava saber da atuação direta do governo federal, né, da atuação do presidente Bolsonaro, do Ministério da Saúde, e agora se vê todas essas ramificações, né? Exato, Denise, mas tem exatamente uma relação, né? Uma das questões muito abordadas no início da pandemia, da CPI, era justamente a prioridade que o governo tinha dado a esses medicamentos sem eficácia para a Covid-19, em detrimento da vacinação, em detrimento de priorizar, comprar o maior número possível de vacinas. Como a gente sabe, em 2020, isso já ficou comprovado por vários fatos elencados aí pela CPI, o governo estava confiando apenas na vacinação com a AstraZeneca, com a vacina AstraZeneca produzida pela Fiocruz, né, na parceria com Oxford. E não priorizou a compra, por exemplo, da Pfizer, atrapalhou ou demorou para fechar um acordo até mesmo com o Instituto Butantan para aplicar a Coronavac. Então, essa priorização acabou, segundo muitos analistas, inclusive epidemiologistas que depuseram na CPI, acabou aumentando, agravando a pandemia e possivelmente aumentando, inclusive, o número de mortes. Então, é uma questão que está relacionada. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro já citou esses supostos estudos da Prevent Senior como uma prova de que esses medicamentos funcionavam. E como a CPI hoje está deixando claro, a Prevent Senior aparentemente receitava esses remédios como praxe desde o início da pandemia, desde o ano passado. Ele próprio reconheceu aí, no que a gente viu, que os pacientes vinham e pediam, né, esse medicamento. Ora, o médico, se acha que o medicamento não faz bem ao paciente, ele não deve receitá-lo mesmo se o paciente estiver pressionando.
E nós temos o presidente Bolsonaro reafirmando essa postura dele, inclusive em caráter pessoal, como ele disse ontem, colocou no pronunciamento que ele fez na Assembleia da ONU, não é? Que ele fez, recorreu ao tratamento precoce, não é? Que ele criticou o lockdown, outras estratégias. Então, na verdade, tudo que foi investigado de início pela CPI, o presidente reafirmou nesse pronunciamento. Exato, ele confirmou aquilo que a CPI já tinha demonstrado, tanto com vídeos, declarações deles, mas também com informações de bastidores. No discurso que ele fez na ONU, na Assembleia Geral da ONU, ontem, o presidente fez uma pergunta retórica. Ele disse o seguinte, fez a seguinte pergunta: por que que o mundo, né, por que que os outros países e a mídia se colocaram contra o tratamento inicial, como ele chamou? Ora, a resposta é que já há mais de um ano se sabe que a maioria desses medicamentos que ele defende não tem eficácia nenhuma contra a Covid-19 e outros ainda não tiveram eficácia comprovada. Então, é óbvio que ele está falando de uma questão anacrônica, já obsoleta para a maioria dos países. Já não se fala mais nesses medicamentos. A ciência continua buscando uma cura para a Covid-19, continua procurando o tratamento que possa ser aplicado em maneira ambulatorial, ou seja, antes das pessoas ficarem em situação grave, mas os medicamentos que o presidente defendeu até hoje não se mostraram eficazes. E tem a questão agora colocada pela própria Anvisa, né? Nós tivemos a confirmação de que o ministro Queiroga está com o coronavírus, não é? E aí a recomendação é que toda a comitiva fique em quarentena, a recomendação da Anvisa, o que incluiria também o presidente. Exatamente, Denise. E o presidente aparentemente já cancelou um compromisso que ele teria na sexta-feira, fora de Brasília. Hoje ele tinha na agenda apenas uma reunião que vai ser feita online, não presencialmente. Então, estamos para ver aí se o presidente vai seguir essa recomendação da Anvisa ou não. São 14 dias, dificilmente para o presidente ficar 14 dias trancado sem ter uma confirmação de Covid é bastante difícil de imaginar. Ele teria até uma motociata no fim de semana, que aparentemente terá que ser remarcada. Agora, segundo informações de bastidores da Anvisa, também das pessoas que fizeram essa recomendação à comitiva do presidente, ele poderá possivelmente fazer um teste de PCR daqui a 5 dias, ou 5 dias depois do último contato com o ministro Queiroga, e se der negativo, ele pode ser que ele possa sair desse isolamento. Toda a comitiva, né? Eles têm que ficar no período de quarentena até ter a confirmação ou não. É o que eu já falava há pouco. Você tem um prazo para confirmação, um prazo mínimo, né? Se nesse período der negativo o teste, é porque você não contraiu. E lembrando que o presidente não tomou vacina, ele fez questão de deixar isso muito claro também na viagem ao exterior. Inclusive, ele teve certas restrições. Gente, não precisa nem cair naquela conversa, nessa discussão dele comer pizza, que é uma liberdade dele, mas ele teve restrições para ir a vários locais em função de não estar vacinado, né? Exatamente, Denise. A questão do presidente estar vacinado ou não ainda é uma incógnita, né? Porque o Palácio do Planalto colocou a carteira de vacinação do presidente em sigilo por 100 anos. Então, dificilmente a minha geração, a geração dos meus filhos, vai saber se o presidente se vacinou ou não. Se ele se vacinou e não quer admitir isso publicamente, é gravíssimo, porque ele estaria perdendo a oportunidade de dar o exemplo para os brasileiros. E se ele não se vacinou, também é grave, porque, mais uma vez, ele está demonstrando que não confia nas vacinas. Agora não precisa do exemplo, né? Porque o Brasil tem sido dos países com maior índice de adesão à vacinação e que está conseguindo avançar, né? Agora nós temos vacinas, talvez até porque a CPI tem induzido a aquisição com maior rapidez, tem estimulado esse outro lado da gestão aí do Ministério da Saúde, mas o fato é que a gente está conseguindo avançar bastante, né? E daqui a pouco vão citar até como exemplo de vacinação o Brasil. Exatamente. Isso mostra o quanto o Brasil poderia ter evitado de mortes se tivesse começado a vacinar antes e com uma quantidade maior de vacinas. A gente precisa lembrar que o começo da vacinação no Brasil foi muito sofrível, porque faltava vacina para impor, né, imprimir aquele ritmo de vacinação de que o Brasil é capaz. Se não me engano, teve dias agora, mais recentemente, que o Brasil conseguiu vacinar praticamente 2 milhões de brasileiros, aplicar 2 milhões de doses em um único dia. Isso é uma enormidade, mostra o potencial do sistema de vacinação brasileiro. E que se tivesse vacina desde o início do ano ou final do ano passado,
a vacinação hoje estaria muito mais avançada em termos de vacinação completa, com 2 doses, do que temos hoje. De qualquer forma, os efeitos positivos dessa vacinação já estão aparecendo. Agora, Diogo, a gente ainda tem problemas aí políticos, falta de entendimento que se refere à gestão da pandemia. O presidente voltou a criticar, inclusive, governadores no pronunciamento também feito na abertura da Assembleia da ONU. Agora, a gente percebe que o Ministério da Economia talvez consiga entendimento político em relação a algumas pautas relevantes, né? E eu queria ressaltar essa questão dos precatórios, né? As conversas aí com o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, com o Arthur Lira, que é presidente da Câmara. A conversa está avançando e hoje, surpreendentemente, o ministro Paulo Guedes admitiu que vai apoiar também a PEC 110, que está em tramitação no Senado. Talvez venha uma contrapartida de apoio ao Senado, aquela proposta de reforma do imposto de renda, que vai assegurar mais recursos para o governo poder garantir a ampliação do Bolsa Família com o nome de Auxílio Brasil. Então, parece que vem um entendimento todo envolvendo a questão fiscal, né? A gente tem a reforma do imposto de renda, tem essa reforma que prevê a fusão de vários tributos, que seria a PEC 110, com a concordância dos estados também em relação a isso, embora eles resistam à reforma do imposto de renda e a novela dos precatórios, né? Pois é, a novela dos precatórios que esbarra nessa questão do teto de gastos, uma preocupação muito grande do Brasil, mas também do ministro Paulo Guedes, e, claro, a questão de se ter um recurso, de ter recursos, folga no orçamento para poder dar essa turbinada, digamos assim, no auxílio, no Bolsa Família com um novo nome. É preciso lembrar o seguinte, obviamente o Brasil todo se beneficia com uma retomada da economia mais rápida. As previsões para o ano que vem não são tão boas, foram até revisadas para baixo, mas o grande beneficiado do ponto de vista político seria o próprio presidente Jair Bolsonaro. Afinal das contas, ele vem aparecendo em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, só um retrato do momento, mas ele precisa de uma retomada da economia, ele precisa que os empregos voltem a ser criados para conseguir se reeleger. Isso é essencial e também, óbvio, se for capaz de aumentar o valor pago para o Bolsa Família. Mas o presidente precisa desse auxílio e esse acordo é importante para o Brasil de qualquer forma. Diogo Schelp, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.